paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Se quiser deixar um comentário, seja bem-vindo para participar. Tá? Nós estamos aqui para passar mais uma revista da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que estamos lecionando é a revista Betel, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, e nela nós vamos encontrar lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Meu nome é Gustavo de Lima Matos, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, também presbítero pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Naviraí, no estado do Mato Grosso do Sul, sob a presidência do pastor Ireno dos Santos. O comentarista da revista, da lição de hoje que nós vamos ver, é o Bispo Abner de Ferreira. Tá? A lição é de número 8, do dia 23 de agosto de 2020, com o título Confiar no Senhor em todo o tempo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Contido na lição nós temos a verdade aplicada. A maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Primeiro objetivo da nossa lição, destacar a importância de restaurar o altar. Segundo objetivo, mostrar que o Senhor sempre envia socorro. Terceiro objetivo, explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. O estudo dessa lição, de confiar em o Senhor, ela tem o seu texto de referência no Salmo 37, versículo 33, 34, 35, 36, 37. Para você que está acompanhando na Bíblia Sagrada ou que não tem a lição, eu vou estar passando os slides com o texto contido na referência bíblica. Tá bem? Então nós já vamos à nossa introdução da nossa lição, que diz assim o texto: Ezequias foi o notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, e restaurar o serviço no templo de acordo com a palavra de Deus. Se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus mesmo diante de perigos e ameaças. Muito bem, dentro da nossa introdução nós encontramos o trecho que o pastor editou, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor e por fim o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus. Então Ezequias ele reinou num período em que a Síria dominava o cenário político. Então nós tínhamos ali uma dinastia monárquica, tanto em um reino quanto do outro, e o poderio daquela época era assírio. O reino de Judá havia sido submetido a pagar tributo aos assírios devido a um acordo que Acás, pai de Ezequias, havia feito anteriormente. Devido a esse acordo ele entregou o reino praticamente nas mãos do governo assírio, porque ele retirou as fortunas que havia em Judá para enviar para a Síria em troca de um pedido de ajuda, porque ele estava com medo de Israel na época se associar com a Síria. A Síria estava defendendo Judá e Síria estava com o reino de Israel, então ele tinha medo de os dois reinos se juntarem e virem numa guerra contra ele. Então Acás precipitadamente ele fez esse acordo com o rei assírio, enviou as fortunas para lá, se colocou debaixo do jugo do rei assírio, e essa aliança formada por ele só terminou após a sua morte, quando o rei Ezequias assumiu o trono. Encerrou-se esse acordo, mas assim, não foi de uma livre e espontânea vontade, porque Ezequias realmente quis cortar os laços que Judá tinha com a Síria naquela época. Lembrando que eles já estavam pagando tributo, então eles deviam uma certa explicação, o porquê de romper os laços. Ele se esforçou mantendo o reino independente, deixando de ser tributário por uma boa época, mesmo sabendo que a potência militar da Síria era muito maior do que a de Judá. Ele sabendo que se saísse uma guerra, provavelmente Judá seria desfavorecida. Isso era evidente. Portanto, o fato de futuramente Senaberique se levantar e vir contra o reino de Judá
era praticamente um fato, só faltava acontecer, né? Era uma questão de tempo. Na realidade atual hoje, está preparado para as batalhas, né? Os ataques, sem ter uma providência divina? Provavelmente é um massacre, tanto nos dias atuais quanto naquela época, muito mais naquela época. Ele não tinha para onde pedir socorro, como ele não queria, o reino de Judá já havia batalhado contra Israel e a Síria, não tinha para onde ele pedir ajuda, pelo menos naquela ocasião. Ele precisava de uma providência divina, só mesmo a intervenção divina para livrar o povo da crueldade naquela época e para livrar o povo da crueldade nos dias de hoje. Só mesmo a intervenção divina. Tá? Nós estaremos entrando na lição. Essa foi a nossa introdução a respeito de Ezequias, um notável rei de Judá. Vamos entrar no ponto 1 da nossa lição, que diz o título assim: Um jovem rei para Judá. Vamos ao texto. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Podemos dizer que Ezequias foi soldado, estadista, arquiteto, estrategista, um homem íntegro. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé, fidelidade, a aliança ao Senhor. Nesta lição veremos um homem que andou nos caminhos do Senhor. Recordam-se da lição passada que nós vimos Josafá? Então nós estamos vendo mais um bom rei, né? Que, segundo a Bíblia Sagrada, a lição destaca hoje que andou nos caminhos do Senhor. Tá? O texto, né, estudado hoje, a referência é o Salmo, mas nós temos aqui a passagem de Reis, no capítulo 18, que trata sobre o reino de Judá, sobre o reinado de Ezequias. E a lição ela faz questão de enfatizar que Ezequias realmente estava disposto a servir o Senhor como ele deve ser servido. Então, o autor da nossa lição ele destaca que ele andou nos caminhos do Senhor, né? E o resultado não foi outro, a providência divina. No texto que nós acabamos de ler do primeiro ponto, um trecho diz assim: soldado, estadista, arquiteto, estrategista e um homem íntegro. Então são qualidades, né, que Ezequias possuía, e entre essas qualidades, a integridade é uma qualidade, né? Estrategista, arquiteto, estadista e soldado entra como uma habilidade que ele possuiu, né, que ele adquiriu de forma cognitiva e por instrução. Alguém ensinou a ele e as demais coisas ele aprendeu observando, né, como as pessoas com mais experiência faziam. Isso não mostra mesmo o estado, a posição que ele atuou. Apesar de ser um monarca, né, ele não se satisfez em apenas sentar no trono e ficar ordenando, que assim eram atitudes comuns dos reis. O que se esperava dele era isso, que ele sentasse no trono, delegasse algumas ordens e ficasse determinando e dali não se levantasse para alguma outra atividade. Ezequias esse não era o costume dos reis, né, ter atividades comuns em meio ao povo, né, como diz a lição, soldado, estadista, arquiteto, estrategista. Isso significa que ele estava acompanhando passo a passo, né, como que o reino se preparava para uma guerra, o treinamento dos soldados. Então ele adquiriu isso tudo ali na íntegra, né, junto com o povo, né. Não era costume dos reis da época. O que envolvia as funções de governar, né, eram outras atribuições. Portanto, ele adquiriu essas e contraiu as demais funções dentro do seu governo. Tem mais um trecho da lição que diz assim: demonstrações de fé, fidelidade e aliança ao Senhor. Isso é muito importante. Refere-se ao fato dele deixar a idolatria, né, em Judá, e não só deixar, mas também coibir, né, o ato de idolatria dentro do seu reino. Em nosso contexto, nós encaixamos, né, o que nós podemos retirar. A idolatria hoje já não é mais como a idolatria daqueles dias. Isso já foi mencionado em outras lições passadas. Eu compreendo que não há necessidade de tornarmos redundantes concernente a esse item, tá, de idolatria. Então o que nós podemos retirar dessa lição para a nossa vida cotidiana?
Paulo, ele escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 25 ao 28, um trecho ele escreve ali, e uma parte dos versículos ele diz assim, ó, deixai a mentira, falai a verdade, aquele que furtava mais, não furte mais, antes trabalhe para que tenha o que poder repartir com o necessitado. Então ele dá instruções para as pessoas que se convertem ao Senhor, deixarem a vida antiga e começarem a caminhar na luz, né? Aquele que mentia não mentir mais, que mentira leva para o inferno. A mentira é o carimbo da passagem para o inferno. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então, apesar que existe uma certa forma de idolatria, né, nos dias atuais, isso você vai encontrar na lição número 3, tem também aqui no meu canal, tá? O canal está com o meu nome, mas é um canal entregue totalmente à Escola Bíblica Dominical. Lá você vai encontrar falando sobre atitudes como essa, mentira, né, sobre roubo, furto. Então nós temos ali por Paulo, em Efésios 4, 25 ao 28, uma boa indicação para que as pessoas mudem de atitude e façam uma demonstração de fidelidade ao Senhor, tá? 1 em 1 da nossa lição, tópico 1 do primeiro ponto, diz assim o texto: Ezequias voltou-se para o Senhor. Aqui nós encontramos o primeiro objetivo da lição, a destacar a importância de restaurar o altar. Diz o texto: ao contrário de seu pai, o rei Acás, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acás foi um rei perverso e pautou seu reinado em abominações que desagradavam ao Senhor. Sacrificou seu próprio filho e cultuou a deuses, promovendo a idolatria, andando no caminho dos reis de Israel. Após os 16 anos de reinado de seu pai, Acás chegar ao fim, por episódio de sua morte, Ezequias assume o trono e decide não seguir o legado deixado de idolatria, mas de fazer o que realmente agradava ao Senhor. Ezequias começou muito bem na sua história, buscando a santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e reparando o templo. Assim como Ezequias, o que precisamos reparar em nossa caminhada? O autor termina o nosso texto com uma pergunta. E depois ele prossegue: temos agido conforme os preceitos do Senhor ou temos deixado levar por legalismos perversos e idólatras deixados por nossos antepassados? Este é o momento de rever nossas atitudes e transformá-las em adoração para a glória de Deus. Muito bem. Segundo o texto, né, ele fala de um trecho aqui: sacrificou seu próprio filho. Observe bem. Falar sobre esse sacrifício que Acás fazia com as crianças, se você quiser dar uma olhada depois, está em 2 Crônicas capítulo 28, né, o que acontecia naquela época. Eles tinham adoração ao deus Baal. Era o mesmo problema da época de Elias, o mesmo problema da época de Josafá, e esse problema hoje, na lição de hoje, é tratada na vida de Ezequias. Ezequias teve que exterminar a adoração a esse Deus. Por que repelem tanto esse tipo de idolatria? Porque ela era uma forma cruel. Existiam várias formas de cultuar idolatradamente. Infelizmente, esse culto a Baal, a Astarote ou até mesmo a Melodark, que eram deuses babilônicos, era feito da seguinte forma: os reis mandavam fazer as estátuas de bronze, né, umas estátuas com uma certa altura e com as mãos juntas, adiante, como se estivesse aguardando alguma coisa. Embaixo dessa estátua era construído do mesmo material, do mesmo bronze, uma espécie de um assento. Alguns ficavam em posição sentados, outros ficavam em posição de pé. Fato é que nas pernas dele, né, tanto na posição sentado como na posição em pé, era construído um forno. E todo no corpo de bronze era construído um forno. Esse forno era colocado fogo nele, incendiavam ele, né, deixavam a estátua aquecer. E no momento da adoração deles prestarem o culto idólatra deles, né, eles faziam sacrifícios. E esses sacrifícios como eram? Eram crianças
né, que geralmente o sacerdote recolhia das meretrizes cultuais que haviam no palácio de adoração, era pegado essas crianças e levado até as mãos, né, que estavam naquele momento superaquecidas, em fervura, né, e a criança era posta na mão dessa estátua quente para queimar ali como um sacrifício a Baal. Por isso, amados, é tratado com tanta repúdia a idolatria pela Bíblia Sagrada, e é tratado atualmente também. Então era uma adoração cruel. Eles tocavam tambores para que a mãe não ouvisse os gritos da criança enquanto ela morria ali queimada nas mãos daquela estátua. Então era uma crueldade sem fim. Eu não consigo projetar na minha mente algo tão horrível, ao ponto que o ser humano chega em crer em uma estátua. Como pode? E isso acontecia naquela época. Então Ezequias ele fez por onde eliminar esse tipo de comportamento, né? Eliminar as estátuas. Ele simplesmente coibiu a adoração a Baal, Astarote ou qualquer outro deus dentro do reinado de Judá e restabeleceu novamente a adoração ao Senhor. Se para nós isso é algo perverso, imagine aos olhos de Deus, né, quanta crueldade. Dentro do texto nós encontramos, lembram quando eu disse lá que o autor ele para um pedaço do texto dizendo, olha, precisamos reparar, o que precisamos reparar em nossa caminhada? É uma pergunta. O que você tem na sua caminhada que você precisa reparar? O que na sua vida toma o primeiro lugar acima de Deus? Tem alguma coisa que constitui-se idolatria na sua vida que você precisa reparar? Tem algo que você praticava nos primeiros passos de cristão, naquele primeiro amor, quando você havia recém-convertido, quando o pastor riscava e você saía caminhando em cima daquela risca sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, sem ouvir A ou B, simplesmente seguindo aquilo que o pastor havia ensinado para você. O que você precisa reparar para retornar a essa época? Qual o avivamento que você busca para a sua vida? O que você precisa revitalizar novamente? Precisa revidar. Então ele pergunta, olha, precisamos reparar em nossa caminhada. O que? Faça uma reflexão dentro de si mesmo. O que eu fazia antes? Antes eu era fiel, antes eu participava de todos os cultos, antes eu orava mais, eu jejuava mais, eu falava, eu tinha uma comunhão uma afinidade mais estreita com o Senhor. O fato de dizer afinidade já quer dizer que é estreito. Eu tinha uma afinidade com o Senhor, hoje não tenho mais. Eu ouvia a voz de Deus, eu tinha a revelação de Deus, hoje não tenho mais. O que precisa ser reparado para que retornem, né, essas atitudes cristãs que tinhas quando se converteu? Por que nós mudamos tanto na nossa caminhada cristã? Então são perguntas que eu deixo para sua própria reflexão, para você ver se há necessidade, né, de uma restauração, se eu se restaurar na presença de Deus, não privar Ele da sua vida. Então ele diz, olha, precisamos reparar em nossa caminhada o quê? O que nós precisamos reparar? Talvez nós não temos a idolatria como obstáculo, mas temos outra coisa. Precisamos reparar alguma coisa que fazíamos e deixamos de fazer e que era bom para o Senhor. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Todo o seu caminhar é para a glória de Deus? Ou nós só damos glória a Deus lá na igreja? Né? O seu testemunho, a sua conduta, a sua reputação perante a sociedade glorifica o nome do Senhor? Ou é aquela reputação que coloca em dúvida a conversão de uma alma? Reflita sobre isso. Vamos entrar no ponto 1 e 2 da nossa lição. Diz o texto assim, o título do segundo tópico do primeiro ponto diz assim, era preciso reparar o templo. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-nos agora, santificai a casa do Senhor.
Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Que é a atitude louvável de Ezequias, né? A reparar a casa do Senhor e purificá-la. Muito bem, então segundo o texto, né, ele não somente reparou, mas ele purificou. Hoje em dia, você aluga uma casa, o inquilino sai dela, você fica sem alugar ela por alguns dias, como é que ela fica? Ela fica suja, bate o vento, leva sujeira para dentro, areia, terra. Principalmente aquelas pessoas que não moram em lugares onde tem pavimento asfáltico, né, sentem como que essa casa suja. A casa do Senhor havia sido lacrada, né, por acaso o pai de Ezequias, porque ele já não mais, né, prestava o culto e a adoração, ele não tinha mais fidelidade, ele não tinha compromisso com Deus. Portanto, o templo naquela época, ele precisava ser reparado, e não somente ser reparado, mas purificado, limpar a sujeira que havia lá dentro, para que retornassem novamente as cerimônias que haviam antes. Então nós encontramos aqui, ó, no ano primeiro do seu reinado, o primeiro mês. O que Ezequias fez estava no seu coração há algum tempo, mas só pôde realizar após a morte de seu pai. Então quer dizer, até Acaz morrer, até o Senhor levá-lo à sepultura, né, Ezequias ele não podia fazer nada. Tá? Naquela época a autoridade monárquica ela era o auge, né? Ele tinha na mão o poder da vida e da morte. Abaixo de Deus somente o rei e ninguém mais interferia. Então, enquanto a casa estava viva, ele não permitiu que ninguém, né, fosse tomar conta da casa de Deus, muito menos o seu próprio filho. Então, assim que ele morre, a Bíblia ela é enfática, ela é detalhista em dizer, olha, no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, então ele sentou no trono, ele já começou a fazer as mudanças drásticas, reuniu todo o povo, olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, acabou esse negócio de idolatria, joga esses postes ídolos fora, joga esse Baal, derrete essa estátua, pega esse bronze, vamos fabricar outra coisa com esse bronze, arma, escudo, né, qualquer outro utensílio, mas não vai ter mais idolatria aqui nesse reinado. Então assim que o pai dele desceu a cova, ele fez isso. Atualmente nos templos do Senhor, né? Quem são os templos do Senhor? Ele restaurou o templo do Senhor naquela época, era uma construção física, né? Era material. Hoje nós não temos aquele templo mais, temos algumas réplicas por aí, né? O lugar onde onde havia o templo hoje é a Mesquita de Omar, né? E o templo hoje de Deus, quem somos? Somos nós. Paulo ele escreve aos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Logo, né, o Senhor ele está destacando que você é o templo dele. Isso quer dizer que nós não somos condicionados às paredes de material, somos homens e mulheres espirituais. E segundo a passagem que Paulo escreve, o próprio Deus diz, olha, você é meu templo. Então quando o Espírito Santo do Senhor ele vem a ti, ele entra dentro de você, o que ele encontra no seu coração? Ele encontra um templo limpo, purificado, ele encontra um templo renovado, restaurado na presença dele, um lugar onde ele possa habitar, possa permanecer. Ou ele encontra um lugar onde ele pode entrar, mas tem que sair logo porque infelizmente não dá para ficar ali. Sabe quando você vai numa visita e você chega numa residência e tem aquela inquietação, você quer ir embora logo porque tem alguma coisa incomodando? Da mesma forma é o Espírito Santo. Como ele se sente quando está dentro de você? Ele encontra o lugar de aconchego, ele encontra o lugar para ficar ali. Lembre-se das palavras de Paulo, você é o templo de Deus, então cuide bem do templo de Deus, zele dele. Que não haja necessidade, mas se houver, renove novamente, né, o contrato com Deus de fidelidade, permaneça com Ele, mantenha o templo limpo para que Ele sempre faça uma morada dentro de você e te transforme num canal de bênção no meio da sua família, no meio da comunidade, no contexto social em que você vive, no teu trabalho. Seja um canal de bênção nas mãos do Senhor, assim como tu és templo do Espírito Santo. Tá bem? 1 e 3 do texto, tópico, né? 3 do primeiro ponto, diz assim o texto: um conserto divino em meio à crise. A crise estava estabelecida sobre Judá, porque Acaz não guardou os mandamentos divinos.
Diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convocou os sacerdotes para fazer um concerto com o Senhor, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Muito bem. Segundo o texto que o comentarista ele nos deixa aqui, não guardou os mandamentos divinos. Refere-se ao fato de Acaz não confiar no Senhor para suas batalhas e fazer aliança com o povo idólatra. Refere-se a isso. Ele não acreditou que Deus poderia, intervir na situação, e ele fez essa aliança, com o reino assírio da época. E ele destaca mais: a crise avassaladora da ira de Deus. Qual a relação da crise com a ira de Deus? O fato é, como Acaz ele não dependia, ele demonstrou não depender mais de Deus, o Senhor também retirou as suas mãos de amparo sobre o reino de Judá. Simplesmente isso. Quando a pessoa ela não quer mais um compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso de proteger as coisas delas, proteger a vida dela, proteger a saúde dela. Ele não tem essa obrigação mais. Entende? Ele simplesmente, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então Deus diz, olha, a vida é sua, cuide dela. Então a crise está relacionada com a avassaladora ira de Deus, é isso, a permissão de Deus dos outros reinos chegarem a Judá e subjugá-lo como já estava sendo subjugado. E aqui eu digo para você, não existe uma coisa pior no mundo do que um incompetente com iniciativa. Tá? Por que um incompetente com iniciativa? Porque um incompetente com iniciativa, ele toma atitudes que não deveria tomar, que foi o que Acabe fez. A crise estava estabelecida e isso foi resultado da rebeldia de Acaz. Logo Ezequias assume o reino e ele enxerga que só através de um concerto, é isso que o texto vem trazendo para nós, ele enxerga, diz o texto, olha, fazer um concerto com o Senhor. Então ele enxerga que só através de um concerto traria novamente a prosperidade para o reino, e aplacaria a fúria de Deus. Então somente um concerto eles deveriam fazer, não era só deixar a idolatria de lado e coibir, o reino precisava fazer um concerto com Deus. E aí nós pensamos, quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Altíssimo, precisando de um concerto, precisando voltar. Não seja só um espectador da vida dessa pessoa, mas seja também um protagonista de levar a ela a misericórdia de Deus, que ainda há tempo para se consertar. Nós estamos encerrando o primeiro ponto, achamos também o primeiro objetivo da lição, e vamos entrar no segundo ponto agora. Diz o texto do segundo ponto, o texto tem o título de Reavivados em meio ao caos. Diz o texto assim: durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte de Israel, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Tempos de incerteza, insegurança e opressão espiritual habitavam no meio do povo. Então, dentro do texto, o pastor ele destaca o seguinte: foi levado cativo pelos assírios. Dava-se início ao famoso período do cativeiro de Judá e Israel em Babilônia. Dava-se início, não havia começado ainda. Então, iniciou-se bem naquele período ali. Depois ele comenta o seguinte: de incerteza, insegurança e opressão. Observe que uma parte do povo já havia sido levado cativo. O reinado de medo havia se instalado no coração das pessoas. Quem morava lá pensava, olha, qualquer hora a Babilônia vai entrar aqui, vai derrubar os portões, porque o nosso rei Ezequias não paga mais o tributo que Acaz, o pai dele, pagava, vai entrar aqui, e vai levar todos nós, seremos constantemente escravos do reino de Babilônia. Então o que houve ali? Houve a quebra do segundo princípio, da necessidade humana, que é a segurança, segundo a pirâmide de Maslow. O segundo item da necessidade humana, a segurança, ali ficou comprometida devido a esse fato. E como Ezequias ia trabalhar para elevar novamente o nível espiritual do povo, que já não tinha mais uma esperança de uma segurança? A gente vai estar vendo como ele fez isso dentro
do tópico 1 e tópico 2 do segundo ponto. Eu vou começar o texto agora do tópico 1 do segundo ponto. Então, 2 e 1 da nossa lição. Ezequias e suas atitudes assertivas. Aqui nós encontramos o segundo objetivo da lição, mostrar que o Senhor sempre envia o socorro. Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas de Ezequias, que Ezequias teve, em duas vertentes, reformas políticas e morais. Conforme o livro de 2 Reis, purificação do templo e o restabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve no livro de 2 Crônicas. De tal maneira confiou no Senhor e buscou se aproximar de Deus e guardar os seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva da história do reinado de Judá. Por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando o Altíssimo diante do povo e ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou de seu posicionamento. Muito bem, dentro do texto nós encontramos aqui vertentes, reformas políticas e morais. A política declarada aqui refere-se a uma aliança com outras nações, era diferente dos dias atuais, não era a mesma política que conhecemos hoje. Ele tratava das alianças com outros reinados que não deveriam acontecer. As vertentes morais refere-se à repetição dos mandamentos, que deveria ser lida todo ano no templo sagrado e não estavam ocorrendo mais. Então ele começou novamente essas práticas. Referência positiva. Você é uma referência positiva da casa de Deus? Você é uma referência positiva de cristão? Por onde você passa, olham e dizem assim, olha, aí vai um homem do Senhor, aí vai uma mulher do Senhor. Olha, eu nunca vi sair uma palavra torpe da boca dessa mulher, eu nunca vi sair uma palavra chula da boca desse irmão. Você é uma referência positiva? Então, quando o seu nome é citado sobre algum assunto, qual é a referência ligada a ele, né? Muito bem. Ele diz assim, olha, poupado das mãos dos assírios, isso é muito importante, amado. Quando você busca o Senhor, quando você atribui a Ele a sua vida, a sua segurança, quando você atribui total dependência a Ele, né, nós encontramos o socorro bem presente no momento da angústia. Na ocasião, buscaram ao Senhor, Ele veio em seu auxílio. Não precisou eles fazer aliança ou restaurar a aliança que a casa tinha feito, o Senhor vem em socorro deles. Segundo tópico do segundo ponto, avivamento, uma questão urgente. Diz o texto, Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada a fim de que levassem luz para as nações e o nome do Senhor fosse glorificado. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando-se totalmente do Senhor e de seus mandamentos. Longe da presença do Senhor, só encontramos tristezas, dores, maldição e morte. Ezequias, ao assumir o trono de Judá, buscou a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos. Ezequias reconhecia o poder que tem o avivamento no meio do povo. Precisamos atentar que crises geram oportunidades. Em meio ao caos, devemos nos levantar e buscar oportunidade de crescimento espiritual e maturidade cristã, conscientes de que a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Dentro do texto nós encontramos, o pastor ele mencionando o seguinte, só encontramos tristeza, dor, maldição e morte. A nação estava morta espiritualmente, precisava de um avivamento. Esses itens contribuíram para que houvesse um avivamento ali naquela ocasião. Depois ele diz, olha, buscar a oportunidade de crescimento espiritual, maturidade cristã. Veja bem, a atitude de Ezequias demonstrava crescimento espiritual, maturidade que ele adquiriu. Ele tomou algumas decisões ali que lhe atribuíram depois um resultado de vitória. Quando você toma na sua vida decisões, isso demonstra maturidade. Só quando construímos uma nossa concepção em cima de experiências capacitivas ou cognitivas que adquirimos conforme a nossa vida, o decorrer da nossa vida, nós demonstramos uma maturidade através dessas experiências tomando decisões.
Então, o resultado desse crescimento é algo que só acontece através do ensino, da experiência que nós encontramos no Senhor. Então o autor ele fecha a lição dando a referência bíblica de Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois o texto segue demonstrando itens, né, que você pode adquirir através do poder que o Senhor manifesta em nós. Então é muito importante isso para a vida do cristão. Um avivamento, uma questão de urgência, porque o povo naquela ocasião, né, estava eliminado diante de Deus. Deus tinha uma misericórdia, mas eles não tinham misericórdia de si mesmos. Então eles necessitavam de um avivamento. Terceiro tópico do segundo ponto, 2 e 3, diz assim o texto: pilares para o avivamento. Ezequias reconheceu a urgência da necessidade que o povo se encontrava e buscou reavivamento para ajudar. Para haver um avivamento é necessário estar pautado em 4 pilares. Primeiro, arrependimento. Em meio às crises da vida, precisamos reconhecer nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos seu perdão e misericórdia. Segundo, querer a presença de Deus. Em meio às crises, precisamos unicamente nos chegar a Deus, pois dele vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Terceiro, buscar a comunhão divina. A comunhão com o nosso Criador é vital para todo cristão, tanto em dias bons quanto em dias maus. Devemos sempre buscar intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da palavra de Deus. Quarto, oração. Em tempos de adversidade, buscar a face do Senhor é preciso. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, pois Ele é a fonte de fortalecimento e reavivamento. Muito bem. Então nós encontramos aqui pilares para o avivamento, né, a respeito do que o pastor comenta, da urgência, da necessidade de que Judá... Veja bem, o avivamento que tinha ali era para a nação toda, não era só para a cidade, né, de Jerusalém. Eles precisavam que toda a nação, né, todas as cidades, tanto a capital quanto as arredores, né, houvesse um avivamento do povo. Então ele destaca alguns itens ali, arrependimento, né? O primeiro que é arrependimento, o segundo é querer a presença de Deus, buscar a comunhão e a oração. O primeiro item é a decisão, o povo se arrependeu, né, seguindo a atitude de se entregar assim como o rei se entregou, né, eles seguiram a atitude do rei. Né? E o terceiro era o meio por qual eles fariam esse avivamento. Então nós temos ali arrependimento, querer a presença, buscar a comunhão. Um está, né, atrelado ao outro, né? Você não tem um sem ter o outro. Então é possível ter comunhão sem ter a presença de Deus. A presença de Deus é resultado da comunhão. Então não tem como você ter a presença sem ter comunhão. Um é resultado do outro, né? As duas coisas caminham junto. E a oração era o meio pelo qual eles iam, né, conseguir o meio mais conhecido da época e dos dias atuais, né, de ter acesso ao Senhor. Acesso esse que o próprio Jesus inaugurou, né? Ele fez a primeira oração, mostrou o caminho e ele deu o primeiro passo e simplesmente nos instruiu a fazer a mesma coisa. Então ele nos deixou aberto o caminho para buscar. O livro de Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: olha, buscar o Senhor enquanto há tempo, invocar enquanto está perto. Então isso serve para nós, para aqueles dias e para os dias atuais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Essa é uma indicação do profeta Isaías. E isso deve nos acompanhar o tempo todo. Avivamento, né? A oração é um veículo de comunicação com o Senhor, é um dos meios, um dos itens usados para fazer esse avivamento. Estamos encerrando o segundo ponto, vamos entrar no terceiro ponto, né? Diz assim o texto do terceiro ponto: um socorro bem presente. Aqui nós encontramos
Terceiro objetivo da lição é explicar que o inimigo sempre levanta para cair. Diz o texto: quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá com seu impetuoso exército, acompanhado-se contra as cidades fortes, pois intentava separá-las para si. Mas Deus é socorro bem presente para o seu povo. Muito bem. Dentro da abertura do terceiro ponto, o final do texto, ele diz: olha, Deus é socorro bem presente para o seu povo. Aqui nós já temos esclarecido que Ezequias já tinha conseguido avivar o povo novamente, já tinha feito conserto, tudo que estava dentro da sua capacidade ele havia feito para construir novamente, uma afinidade, ter um voto de confiabilidade diante do Senhor. Então o resultado foi esse: Deus é socorro bem presente para o seu povo, porque tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. O que era impossível agora, eles estavam depositando na mão de Deus. Então o povo cumpriu o seu papel e o Senhor honrou a fé deles. As coisas estavam indo bem, assim como pode acontecer com qualquer um de nós, mas Deus é fiel para nos amparar. 3:1 da nossa lição diz o texto: afrontas, uma arma diabólica. Diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento de água da cidade, motivou o povo para que não temesse Senaqueribe, pois Deus estaria com eles na batalha. O rei assírio enviou seus servos a Jerusalém com mensagens de afronta ao rei Ezequias e ao povo de Judá, intimidando-os. E ainda em sua insanidade, Senaqueribe blasfemou contra o Senhor. Diante da invasão, o texto, o comentarista, o pastor, ele abre o texto assim: diante da invasão. O que pode acontecer diante de uma situação de risco? Quando acontece conosco, seja no trânsito, seja no trabalho, seja em qualquer outro contexto em que estivermos envolvidos ou expostos, pode acontecer. A pessoa ficar pasmada, ela não tem uma reação nenhuma. Então o que aconteceu? Diante da afronta diabólica aqui, Ezequias ele teve inteligência emocional. Neste momento se fez essencial que ele tivesse isso. Isso na nossa vida também é essencial, inteligência emocional. O que ele fez? Ele não entrou em pânico, ele não se deixou imobilizar, sem ficar sem reação nenhuma. Ele teve uma reação, ele recebeu o recado, e o que ele fez? Buscou ao Senhor. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade que nós temos de avaliar uma situação e recorrer a recursos que podemos tratar essa situação, não entrar em pânico. Isso é uma capacidade que todos nós temos. 3:2 da nossa lição. Diz assim o texto: apresentando as cartas ao Senhor. Senaqueribe, ele tinha enviado umas cartas escritas, ofendendo o rei, fazendo alusões ao Senhor, blasfemando contra o Senhor. Tá? Então diz assim o texto: apresentando as cartas ao Senhor. Ao receber o ultimato do rei da Síria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por sua intervenção. O rei de Judá entendeu as estratégias do maligno e não cedeu às afrontas do oponente. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens de afrontas e ameaças de Senaqueribe. Ele humilhou-se perante o Senhor, clamando a Deus por socorro. Senaqueribe utilizou afrontas como armas para destabilizar o povo de Judá, mas Ezequias não caiu na cilada e buscou auxílio no Deus Todo-Poderoso. Muito bem? Diz o texto: olha, entendeu as estratégias do maligno e não cedeu. É isso que todo crente precisa entender. É o que está acontecendo. Alguns ficam perdidos sem saber o caminho que tomar. O rei ele demonstra uma maturidade por não cair. Como são essas afrontas? São aquelas ofensas que vêm do nada, como se o adversário entrasse embaixo da língua das pessoas que está vendo alguma situação de atrito ali, e ela ofende e as pessoas caem naquelas ofensas. Ele não, ele teve maturidade suficiente para absorver aquilo ali. E qual foi a decisão que ele tomou? Uma decisão sábia.
Ele recorreu ao Senhor, ele pegou todas aquelas cartas que Senaqueribe tinha escrito, ofendendo tanto a ele quanto ao reinado e blasfemando contra o Senhor, e levou diante dele. E em oração ele pôs tudo nas mãos do Altíssimo. Ali foi o fim do adversário. Diante daquela atitude que ele tomou, foi a assinatura, o decreto de derrota do adversário foi ali. O adversário, ele lançou mão de variadas atitudes, mas quando Ezequias ele leva ao Senhor ali, se interrompe o trecho, de ofensas dele. 3:3 da nossa lição diz assim o texto: da humilhação à exaltação. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias, clamar pelo socorro divino, não ceder às afrontas, pois como cristão devemos cultivar o fruto do Espírito, não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá do Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Em uma única noite, o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou envergonhado pelo mesmo caminho que veio. Conclusão da nossa lição. Aprendemos nessa lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Meu querido e amado, que esteve me acompanhando por esses poucos instantes que mencionamos a palavra de Deus, o Senhor lhe abençoe na vida de Ezequias e que Ele lhe conceda também muitas outras, muitíssimas, as mais ricas bênçãos do céu recaem sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até mais uma próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus.